Nós vamos usar esse aqui. Então, a primeira parte, todo mundo com a gente no texto de domingo de noite. E depois nós vamos ver também uma história aqui, algumas histórias da nossa revista, dessa revista maravilhosa sobre a história de Deus. História de Deus. Vamos começar com a oração primeiro? Pai querido, Deus amado, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos faça cheios do Espírito Santo, alegres e discipuladores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, todo cristão deve ser, em primeiro lugar, o que está escrito aí? Cheio do Espírito Santo. Quem sabe Efésios 5,18 de cor? Quem não sabe, abre lá. Né? Vamos tentar memorizar então esses 4 versículos da Bíblia hoje, hein? Moleza. Efésios 5,18. Achou? Não vos embriagueis. Vamos falar juntos? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Mas enchei-vos do Espírito, né? Então, 2 mandamentos que nós temos aqui. Primeiro é o mandamento negativo, que é para não embriagar, não ser dominado por nenhum tipo de vício, né? E o outro mandamento positivo, para nos enchermos do Espírito Santo. Mandamento de Deus para nós. Então, todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. E o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É uma pessoa controlada, influenciada pelo Espírito Santo. Amém? Como que a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo? Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações e reações, quem está no controle? O Espírito Santo também. Não é a carne, não é o mundo, não é o diabo, né? Mas o Espírito Santo. Então, agora vamos lá em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo controla o nosso viver através do seu fruto, né? Gálatas, volta um pouquinho, né? Só voltar um pouquinho aí. Você vai achar Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23. Achou? Diz aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência longa, benignidade, que é pensar o bem e falar o bem dos outros, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem esse fruto na sua vida. Você tem esse fruto na sua vida? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que domina o seu viver? É o amor? É a alegria, a paz? É a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? É esse que domina o seu viver? Agora, não significa que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa perfeita. Não está falando isso. Uma pessoa que nunca peca, que nunca erra. Não está dizendo isso. Mas está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando peca ou quando erra, faz o quê? Reconhece, arrepende, confessa, pede perdão, né, para Deus, para o próximo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo também erra, né, mas não permanece no erro, né? Então, aí é que está a diferença, né? Quem sabe 1 João 9 de cor? Quem não sabe, abre lá, então.
E nós temos que pegar ainda Efésios 5,18 de cor, né? O que a gente deve fazer para receber o perdão de Deus? Confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Ele é fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel. E Ele é justo porque uma vez que Jesus Cristo pagou na cruz o nosso pecado, Ele não vai cobrar de novo, porque Jesus já pagou. Amém? Muito bem. Agora todo mundo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora, e esse está onde? Qual o endereço? Muito bem, Efésios 5,18. Bom, todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão deve ser o quê? Segundo lugar aí? Alegre. Então vamos lá para Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais forte. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outras vezes vos digo, alegrai-vos. Isso é mandamento também de Deus para nós. Não é, pastor, mas e quando eu estiver triste, eu tenho que estar alegre? Tristeza é normal para todo mundo, mas nós não podemos viver uma vida triste, cabisbaixo, uma vida murmurante, reclamão, uma vida de lamúria, né? Por quê? Você conhece a Deus? Amém? Você conhece a Jesus? O que Ele fez por você? Te tirou do inferno e colocou no céu, não foi? Morreu na cruz por você. Isso já é motivo suficiente para você pular de alegria? Né? Então, diante do Deus que nós conhecemos e o que Ele fez por nós, é incoerente viver uma vida triste, resmungando, lamuriando, reclamando, murmurando. Misericórdia. Não pode. O cristão tem que viver uma vida alegre. Ah, mas você está falando isso porque Paulo, a vida dele era muito boa. Você sabe que quando Paulo escreve essa carta, né? Quando ele passou para Filipos, ele estava numa cadeia, ele estava preso por causa do evangelho. E lá na cadeia, o que ele fez? Ficou reclamando, murmurando? Não. Cantava e orava, né? Orava e cantava louvores a Deus juntamente com Silas, né? E aí ele escreve para a igreja dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Então, as tristezas vêm, né? As lutas, as tribulações, mas nós podemos dizer como aquele hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus? Ou não? Amém. Então, sou feliz com Jesus, meu Senhor, né? Nós até citamos o exemplo da nossa irmã Edmar, toda luta com câncer, né? É uma pessoa feliz com Jesus, né? Mesmo em meio à dor, sofrimento e a tristeza da enfermidade, mas é feliz com Jesus. E assim é a vida do cristão verdadeiro, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? E todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo, alegre e terceiro, discipulador. Deve ser um discipulador. Onde é que está isso, pastor? Vamos lá em Mateus, abre lá, Mateus 28, 19. Começa com ide, né? Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também fácil também de
de memorizar, né? Mateus 28, 19. Todo mundo achou? Vamos falar juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, primeira parte, eu tenho certeza que você já decorou a segunda parte, que é batizar o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já pegou, né? Você já pegou essa segunda parte. Agora é só pegar a primeira parte. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulo. Da onde? Todas as nações. Agora já entrou na segunda parte, você já sabe a segunda parte. Batizando. Pronto. Ide, portanto, se quiser emendar ide, fazer discípulos, ou ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo mundo agora bem bonito, coral? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aonde que está esse versículo? Mateus 28, 19. Muito bem. Justamente, é a missão nossa como igreja fazer isso, né? Então, e o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é você compartilhar de Jesus Cristo para as pessoas. Você vai fazer discípulo não para você, para Jesus. Então, você vai falar de quem? De Jesus, né? Então, e nosso primeiro grupo de discipulado é aonde? Na nossa casa. Então, a minha casa tem que ter leitura da Bíblia, amém? Sua casa tem leitura da Bíblia? Sua casa tem oração? Sua casa tem louvor? O primeiro grupo discipulado é a sua casa, né? E aí, a partir da sua casa, você pode compartilhar a palavra de Deus. Você usa o Zap para compartilhar a palavra de Deus? Né? As redes sociais? Você pode fazer isso, você pode usar inclusive essas revistas para compartilhar a palavra de Deus. Ler a Bíblia com alguém é fazer discipulado, né? Você pode fazer uma leitura, às vezes, para um parente seu, para um vizinho seu, para um amigo seu, para um colega seu. Tem quem sabe, se tiver condições, até por um inimigo, né? A gente lê a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Jesus, como nós conhecemos. Amém? Então, fazer discipulado também é ler a Bíblia para as pessoas, né? E fazer discipulado também é explicar a Bíblia para as pessoas. Às vezes você não vai explicar, às vezes você vai só ler, já é uma bênção, Imagine se cada casa, cada família de Pontalina tivesse alguém para ler a Bíblia em cada casa dessa cidade de Pontalina. Que bênção seria, hein? Já pensou? Nossa, ia ser bom demais. Porque o que está faltando nas famílias? O que vocês acham? Palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que, de fato, transforma as nossas vidas, o nosso viver. É que traz paz, é que traz consolo, é que traz restauração, é que traz perdão, é que traz vida nova, é que traz cura, né? Que traz salvação, que traz conversão. Palavra de Deus. Então, leitura. E também o explicar. E aí você pode, por exemplo, usar aquele livro do Evangelho de João, que explica, né, a palavra de Deus no Evangelho segundo João, ou a revista também, como nós temos aqui, né? Você pode usar uma revista como essa também,
para você compartilhar, explicando a palavra de Deus para as pessoas, né? Às vezes você pergunta para um amigo, você não vamos estudar? Eu queria marcar um dia, um horário na semana com você para a gente estudar a Bíblia. Você quer? Tem pessoas que estão querendo entender, mas não conseguem entender. E aí você começa, a primeira lição dessa apostila aqui, de discipulado, é sobre quem é Jesus. A primeira lição é essa, quem é Jesus? Aí, em seguida, vem quem somos nós. E aí vai explicando, né, a respeito de Jesus, da salvação. Então, material está aqui disponível também para você abençoar a vida de outras pessoas fazendo discípulos, né? E eu tenho certeza que se nós desejarmos, nós podemos, né? O que falta, às vezes, nossa é uma disposição. Pastor, mas quem? Quem? Eu não sei aonde. Então, pode deixar que eu mostre para você. Tem algumas famílias que estão esperando alguém explicar para eles a Bíblia, ou ler para eles a palavra de Deus. Estão desejosos, né? Estão esperando alguém, né? A gente não consegue atender todos, né? Então, se você quiser ler a Bíblia para uma família, nós temos famílias esperando para que você seja um instrumento de Deus, ser um discipulador. Amém? Mas primeiro precisa de ensinar a palavra da Bíblia da igreja, né? Cadê isso? Muito bem, por isso que a gente está aqui nas quintas-feiras, no domingo de manhã, no domingo à noite, né? Agora, muitos, na verdade, eu acredito que todos nós aqui temos recebido bastante de Deus, amém? Né? Nós temos, semana após semana, recebido de Deus, né? Agora o que falta é a gente compartilhar, porque recebido a gente tem recebido toda semana, vamos dizer, se quiser todo dia, tem mensagem de Deus que nós estamos recebendo. Agora não pode fazer assim, só ficar só recebendo um monte, obeso espiritual e não compartilho, né? Eu tenho que compartilhar. Amém? Muito bem. Então, todo cristão deve ser, primeiro, cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Todo cristão deve ser, primeiro, cheio do Espírito Santo. Segundo, alegre aí em Jesus, né, em Cristo, alegre. Terceiro, discipulador. São 3 mandamentos aqui que nós vemos então do Senhor para a nossa vida, para abençoar a sua vida e abençoar a vida das outras pessoas. Você percebeu isso? Que são 3 mandamentos que abençoam você e abençoam a vida de outras pessoas? Quando você é cheio do Espírito Santo, você é abençoado e outras pessoas são abençoadas, porque é maravilhoso viver com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quando você é alegre em Cristo, você é abençoado e quem está à sua volta também é abençoado, concorda? Quando você é um discipulador, você é abençoado porque a gente aprende ensinando, lendo para as pessoas, né, a palavra de Deus, compartilhando. Você é abençoado e as pessoas também são abençoadas. Amém? Então, falando em ler, vamos aqui, essa revista eu estava levando esses dias para uma família muito carente de tudo. Pensa numa família carente de tudo, vocês imaginar, né? E aí, eu achei tão legal, eu entreguei essa revista aqui, e o menininho falou, eu queria saber da história de Jesus, como que foi o nascimento de Jesus? Alguém sabe me dizer onde é que está a história do nascimento de Jesus aqui nessa revista? E aí, antes de a gente chegar na história de Jesus, nós temos aqui 75 histórias, fala a história de Deus, que está a nossa história dentro da história de Deus. Você vai se encontrar aí
nessas histórias que começam da criação do mundo e vai até o Apocalipse, né? Agora, me acham aí, né? Tem várias histórias aqui. Acham aí, por favor, onde é que está a história do nascimento de Jesus? Em qual a página? Qual o número da história? Qual o número? 46, o nascimento de Jesus. Olha aí, você pode, né, compartilhar essa história também com a criança, né? Foi tão legal, ele leu, né? Ele ficou curioso, eu mostrei para ele onde estava a história do nascimento de Jesus, e aí ele leu a história. Então vamos ler a história? Deus enviou um anjo à cidade de Nazaré para falar com a moça chamada Maria. Ela estava noiva de José, que era descendente do rei Davi. O anjo disse que, pelo poder do Espírito Santo, Maria ficaria grávida do Filho de Deus. O nome dele será Jesus. Maria disse que era serva de Deus e faria o que ele quisesse. Maria e José viajaram até a cidade de Belém. Enquanto estavam lá, ela deu à luz o bebê. Ele nasceu em um estábulo, porque não havia nenhum quarto vazio em toda a cidade. Naquela noite, um anjo apareceu para alguns pastores de ovelhas e disse: O Salvador nasceu para vocês. Ele é o Cristo, o Senhor. Então, muitos outros anjos apareceram e adoraram a Deus. Depois, os pastores foram ver Jesus. Gente, que noite especial. Pensa numa noite especial. Tá lá os pastores cuidando das suas ovelhinhas lá. Nem imaginava. Pergunto para vocês, um coral cantando é bonito? E um coral de anjos? Se um coral de nós, humanos, né, não é perfeito, já é lindíssimo, imagine um coral de anjos. Estava lá, aparece o anjo, anuncia para Maria, né, e depois aos pastores sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Então, glorioso isso aqui, né? Maravilhoso, nosso Salvador. E aí nós temos para conversar, né? Você pode fazer isso aqui com o doméstico, usar cada dia uma história, né? E aí tem as perguntinhas, tá vendo aí? Primeira pergunta, como Deus Pai enviou Jesus para a Terra? Com base na leitura que nós fizemos, como foi que Deus o Pai enviou Jesus para a Terra? Através do nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, né? Então, Jesus nasceu como um homem, como nós, de carne e osso. Ele é Deus eterno, mas veio e nasceu, veio a nós a terra como homem, né? Sem pecado, perfeito, mas como um de nós, com toda a nossa fraqueza humana que nós temos, né? Jesus, ele viveu realmente, perfeitamente como um ser humano, né? E aí a segunda pergunta, os anjos falaram de Jesus como Salvador. Por que as pessoas precisam do Salvador? Por quê? Porque nós somos pecadores, né? Tem alguém aqui que não é pecador? Então, se você é pecador, você precisa do Salvador, né? Todos que querem, deixa eu ver aqui, quantos aqui querem ir um dia para o céu? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem quer ir para o céu? Isso, muito bem, todo mundo quer ir para o céu. E aí, qual o caminho para o céu? O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho que leva ao céu é Jesus. Quem quer um dia ir para o céu tem que ter Jesus como seu Senhor e seu
Salvador. Amém? Olha só que legal. É uma história pequenina, né? Na página 39 aqui, que nós lemos, mas com verdades tão preciosas, verdades eternas, né? Verdades eternas. E, como nós vimos aqui, ser um discipulador é compartilhar, né? Compartilhar essas verdades eternas. Então, vamos orar? Vamos pedir para Deus, Senhor, que eu seja cheio do Espírito Santo. Fale com isso todo dia para Deus, né? Eu quero ser alegre, uma pessoa alegre com Jesus, meu Senhor, meu Salvador, e eu quero ser um discipulador, alguém que compartilha de Jesus com as pessoas. Então, fale com Deus, peça isso para o Senhor agora. Senhor, como nós somos abençoados por poder ouvir a Tua palavra e sermos fortalecidos na palavra do Senhor. Por isso nós te pedimos que faz-nos cheios do Teu Espírito Santo, faz-nos pessoas alegres com Cristo e discipuladores, ó Deus, pessoas que fazem discípulos. Pois esses são mandamentos do Senhor para a nossa vida e que o Senhor nos dê a graça de sermos obedientes e cumprirmos os Teus mandamentos, ó Deus, no poder do Espírito do Senhor, conforme a vontade do Senhor para nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor não deixe a gente esquecer, mas possamos apresentar ao Senhor isso em oração, em nome de Jesus. Amém.